101.8. É. É número 1 Rádio Clube. Olá, viva! Bem-vindos ao Mais Saúde aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira. É uma conversa semanal sobre saúde e sempre com a psicóloga Ana Sousa. Olá, bem-vinda, Ana. Olá, boa tarde, obrigada. Estamos cá novamente hoje para conversarmos mais um bocadinho. Sempre na Rádio Clube à quarta e com repetição ao domingo, depois do meio-dia e mais tarde em vídeo em radiopassos.pt. Hoje vamos falar de maternidade. Ana, como é que, já agora, em termos de experiência, como é que foi a tua maternidade? Vamos começar por aí. Foi complicado? Foi boa. Foi ou melhor, por acaso a minha gravidez não. A minha gravidez foi uma gravidez totalmente de risco, com muito tempo de paragem e de repouso. A maternidade foi boa, mas obviamente com muitos desafios e com muitas lutas diárias, muitas descobertas diárias, com também alguma investigação, pelo facto também de ser um pouco da área e de sempre ter sido uma área que eu gostei, mas é sempre uma época é sempre uma fase de muitos desafios. É sempre é sempre porque é de facto sempre, não é? Acompanha-nos depois ao longo de toda a nossa vida, não para. Não é? E É acredito que tenha sido difícil assimilar aquilo que aprendeste e que estudaste e depois pôr em prática depois como mãe, não é? Sim, porque eu costumo dizer que nós depois, a dada altura, não conseguimos dissociar isso, ou seja, tentamos sempre, ou melhor, não conseguimos, não, nós depois acabamos por ter que dissociar isso, porque de facto nós sabemos como é que é suposto que tudo seja mais ou menos trabalhado ou feito, mas depois em termos práticos, o dia a dia, as nossas convivências, as nossas experiências, aquilo que nós já trazemos na nossa bagagem enquanto pessoas, vai influenciar. E nem sempre é como aquilo que nós desejávamos, ou como nós achávamos que iria acontecer, ou como nós achávamos que deveria ser o mais correto. E isso também é importante trabalhar e passar até para as outras pessoas, e quem está agora em questões de maternidade, ou pelo menos que está agora a iniciar esta fase, que de facto não há padrões absolutos, não é? Não há nada que seja estanque, não há um manual de instruções em que se possa seguir, de facto não existe, e é importante desmistificar aqui um pouco esta questão da expectativa versus realidade, porque de facto depois a realidade é consideravelmente diferente daquilo que é expectável e daquilo que também nos é transmitido. Porque cada caso é um caso, não é? Isso Exatamente. não há hipótese. Exatamente. Em termos de pandemia, eu não quero imaginar o que é uma mulher estar grávida e o quanto deve estar preocupada com o futuro, não é? Primeiro, no nascimento, não é? Com os hospitais da forma como estão. E depois, sem saber o que é que aí vem, e os filhos vão nascer em tempo de pandemia. Não sei se já tiveste alguma experiência de alguma mãe que eventualmente tenha dado à luz nesta altura e as suas preocupações. Não nos queres falar um pouco sobre isso? A experiência muito próxima não tenho, mas de facto são alturas em que é um pouco complicado de gerir. Porquê? Porque as pessoas estão a gerir uma adversidade muito grande emocionalmente, não é? Estão a gerir o facto de estarmos numa situação pandémica, numa situação com imensas restrições, com imensas limitações ao nível do contacto e do afeto com os outros, e de facto as mulheres grávidas sentem também, se calhar pela sensibilidade, pela fase em que estão a passar, têm uma necessidade maior até deste contacto e deste afeto que é de certa forma limitado. E depois todo o tipo de acompanhamento, quer a consultas, quer a exames que têm de ser realizados, o próprio parto, é tudo muito condicionado em termos de acompanhamento. A maioria das consultas as mães têm de as fazer sozinhas, enquanto que noutra altura poderiam ter o marido, o namorado, o pai da criança a acompanhar.
E nesta fase isso é impossível, portanto, obviamente que para as mães que estão neste momento a passar por uma fase de gravidez, acaba por ser um pouco mais angustiante em algumas circunstâncias e em alguns momentos. E sim, de facto, pensar que vão para um hospital com todas as condições e todas as situações que neste momento estamos a viver, acaba por ser algo muito mais angustiante e com mais alguns receios, sempre numa expectativa muito de como é que vai ser, de como é que vamos estar naquela altura, ou o que é que vai ser possível. A vantagem que não é propriamente uma vantagem, mas o facto de se saber que existe um cuidado enorme nestas circunstâncias por parte de todos os profissionais de saúde. Ana, como psicóloga, o que é que diz numa primeira fase a alguém que quer ser mãe e depois, após o nascimento, quais os passos que normalmente dá para alguém que vá ter consigo? Ora bem, aquilo que eu tento Primeiro ter calma, não é? Primeiro a calma. Calma. depois, tranquilizar. Porquê? Porque a questão da gravidez e do início da maternidade, após o nascimento da criança, são fases extremamente conturbadas em termos emocionais para a mãe. Quer pela privação de sono, que acontece em algumas vezes, ou na maioria das vezes, não é? São menos as vezes em que não há privação de sono, quer pela privação de sono, quer pela privação do próprio dia-a-dia, porque temos grávidas que, felizmente, ficam a trabalhar até aos últimos dias da gravidez e, portanto, só param praticamente uns dias antes ou até na altura em que a criança nasce e, de facto, de repente, vêm-se em casas paradas em termos de atividade profissional e isto acaba por também mexer. Ainda que, obviamente, que seja uma fase muito boa, e que todas as mães, à partida ou quase todas as que estão a passar por isso, seja algo que quiseram e que foi até de certa forma planeado, mas aquilo que eu passo sempre é, aquilo que eu acho que é importante passar é a questão da tranquilidade. Porquê? Porque nós somos bombardeados diariamente, quase que hora a hora, com aquilo que é suposto que aconteça. Porque é suposto fazer-se assim, porque é suposto que seja desta forma, porque a alimentação deve ser esta, porque é suposto que com 4 meses já faça isto, é suposto que com 6 que já se comece a sentar, ou com 7, e portanto, as mães depois vivem com alguma angústia, tudo aquilo que é passado e tudo aquilo que é transmitido em termos de informação. E quando sentem que, de certa forma, possam não estar a conseguir, isto vem trazer aqui alguns sentimentos de culpa e alguns sentimentos de angústia que são desnecessários nesta fase. Eu acho que é importante, aquilo que eu digo sempre às mães é agirem muito com a intuição delas, agirem muito com o coração, agirem muito com aquilo que elas acham que para elas e para a criança naquele momento é o mais importante. Ainda que aquilo que vem de fora e das outras pessoas seja completamente contraditório. Porque o facto da mãe sentir que aquilo que está a fazer é aquilo que a deixa mais tranquila a ela e ao bebê ou à criança, isso é o mais importante. Não tanto aquilo que está nos livros, muitas das vezes. Obviamente que aquilo que está nos livros são situações que já foram estudadas e que de certa forma já estão provadas e é suposto ou acontece assim, mas de qualquer das formas é importante que sintam que não tem de ser assim. Cada criança é uma criança, cada organismo tem a sua própria genética, a sua própria fisiologia. Nós também, enquanto mães, somos seres que já trazemos uma bagagem grande connosco, algumas experiências e que nos vão fazer agir de determinada maneira ou termos determinados comportamentos. Mas a questão da tranquilidade, de desmistificar aqui algum sentimento de culpa que possa existir, ou porque não conseguiu pôr a criança a dormir tantas horas como era suposto, ou porque não conseguiu alimentá-la naquele dia como era suposto. Isto aqui, esta desmistificação é que é importante. E é comum ouvirmos muitas mães dizerem eu não sou boa mãe porque a minha filha ou o meu filho não largou as fraldas com determinada idade, ou porque, ao contrário de todos aqueles pais que eu acredito que aconteça, que
quando veem determinados comportamentos com os filhos dos outros, dizem: o meu filho não vai fazer isto, mas o que acontece é que depois acabam por aceitar quase sempre as mesmas coisas e que querem muitas vezes é que eles acalmem e são capazes de lhes darem tudo. Por isso não vale a pena dizer: o meu filho não vai fazer isso, não é? Estamos aqui com algumas falhas, não sei se conseguiu ouvir. Certo, é verdade. Estamos é, eu consegui acompanhar tudo, mas de facto tivemos aqui algumas falhas ao nível da internet. Ana, espera. Ah, Espera que eu depois faço o agora acho corte, que já espera aí. está. Certo, Deixa isto ok, estabilizar um bocadinho, eu depois ok, continuamos, espera. Deixa ver se ok. estabiliza. É o que faço, é gravar. É a primeira vez que tivemos que Olha, por parar. acaso é. É, se assim estabilizando, eu depois faço o corte. Ok. Pronto, vai a partir. Ouviste a minha pergunta, mais ou menos? Pergunta e afirmação. Sim, ou seja, o facto de nós ouvirmos as crianças, as mães dizerem que não são tão boas mães por causa de não terem feito com que a criança deixasse a fralda. Sim. E Posso também. então agora E- sim, dizer ok. a questão dos nossos Podes? colegas que nos dizem, ai, no caso de uma criança minha não faria isto. Ok. Podes continuar. Hum, pronto, ok, tá. Sim, acontece-nos muito, e muitas vezes as mães até não verbalizam essa sensação de eu não me sinto boa mãe porque eu não consegui, a minha filha tem 3 anos e ainda não deixou a fralda, ou porque a minha filha tem 1 ano e meio e ainda não começou a andar. De facto, as mães são bombardeadas, é mesmo até de certa forma angustiante a quantidade de vezes que lhes perguntam: mas já anda? Mas já fala? E já tirou a fralda? E já dorme sem fralda? E já dorme no quarto? E já... As mães são bombardeadas constantemente com questões destas. E depois... Peço desculpa, isso é quase como uma mulher que casa e enquanto não tem um filho, então, quando é que vem o filho? Enquanto... Depois Enfim, vem o não é? primeiro e perguntam pelo segundo, mas É, pronto. mas enfim. É. Sim, mas de facto é muito complicado e é importante que as mães não se sintam culpabilizadas, nem se sintam angustiadas, porque de facto a psicologia e toda a ciência que envolve o ser humano não é uma ciência exata, ou seja, não são sempre 2 mais 2 igual a 4. Nós temos sempre comportamentos e padrões diferentes. É suposto que de facto uma criança comece a andar, por exemplo, entre o primeiro ou entre os 11, 12 meses, mais ou menos, e os 18 ou até os 24 meses. Mas começar a andar mais cedo ou começar a andar mais tarde, o que interessa de facto é que comece a andar. O mesmo se passa com as questões relacionadas com a linguagem e mesmo com o controlo da fralda. Portanto, é importante mostrar às mães que elas não têm de se sentir culpadas e não depende só delas. E de certa forma transmitir-lhes que, independentemente de tudo, as mães estão a fazer o seu melhor. Estão a fazer aquilo que é melhor e que acham que é melhor para elas e para os filhos. Isso é E muito depois, importante. e depois também há uma adaptação, não é? Aos filhos e às mães, por muito boa mãe ou por muito má mãe que possa ser, o filho vai adaptar-se àquilo que tem em casa e a mãe igual também ao filho, não é? Como eu dizia há pouco, há casos em que as mães sentem que de facto podem não ser boas mães, mas não podem pensar isso. Os filhos também Não, não são todos iguais, não é? exatamente. E às vezes até ouvimos mães e pais dizerem: ai, mas eu eduquei os meus 2 filhos da mesma maneira. Não, nós nunca educamos da mesma maneira. Porque, primeiro, nem as crianças da mesma idade, os que são gêmeos, são educados da mesma maneira. Porquê? Porque os miúdos também são diferentes. E as nossas respostas e os nossos comportamentos também se adaptam à maneira deles serem. Portanto, nós nunca podemos sim transmitir os mesmos valores, tentar transmitir os mesmos ideais, aquilo que para nós é importante. Agora, educar da mesma maneira ou conseguir que os 2 filhos comecem deixem a fralda ao mesmo tempo ou comecem a andar ao mesmo tempo, isso é impossível, porque de facto as crianças são diferentes. Nós também vamos passando por momentos diferentes, a tal adaptação, não é? Ou seja, nós adaptamos a um primeiro filho, depois vamos adaptar a um segundo filho e
as nossas vidas e as nossas circunstâncias também são diferentes, não é? Portanto, eu acho que é importante que os pais, tanto a mãe como o pai, fala-se sempre um bocadinho mais da mãe, mas tanto a mãe como o pai, é importante que de facto se consiga transmitir a ideia de que a expectativa é diferente da realidade, até é bom que nem haja expectativas e que não tem de haver sentimento de culpa. Os pais estão sempre a fazer o seu melhor com os filhos. E acha que é importantíssimo a preparação para a maternidade, para ter um filho? Isso é importante, a formação que cada uma das mães deve ter? Sim, eu acho que é importante, eu acho que as aulas, os cursos de preparação para o parto, que neste momento estão praticamente também, não estão em atividade normal, mas mais do que todas aquelas informações que são necessárias passar, é muito importante passar isto. Passar a questão da expectativa, da realidade, que nem todos os dias vão ser bons, que vão existir muitos desafios, vão existir muitas situações em que as mães não se vão sentir, ou melhor, ou que se vão sentir mais culpadas, mais angustiadas. Passar isto é fundamental. Passar esta parte afetiva, emocional, esta parte da parte até do pensamento e daquilo que a mãe sente, é muito importante, mãe e pai, porque os desafios depois acabam por ser a dois também, não é? Na sua experiência como psicóloga, quando é que aconselha que uma criança vá para um infantário, para uma creche? Qual é a idade, se há cá a idade, não é? No nosso tempo íamos aos 6 anos para a escola, não é? Exato. É assim, eu acho que a idade que está prevista, em termos até de ensino ou de educação pública, os 3 anos, eu acho que é o perfeito. A partir dos, claro que cada caso é um caso e cada família é uma família, e dentro da retaguarda que é possível e dentro daquilo que é possível, cada família ajusta-se. As creches hoje em dia têm condições excelentes, sejam elas públicas ou de IPSS, são todas muito boas. O acompanhamento nas creches, a forma como as crianças são tratadas e trabalhadas é muito bom. Portanto, se alguma família não tem retaguarda, ao deixar uma criança, deixa-a bem entregue. Claro que custa mais, é um facto, pronto. E se for possível até aos 2, 3 anos a criança estar em casa, acaba também por ser positivo. Por alguma, pela parte afetiva, do contacto com as pessoas que são da família, com as pessoas que lhe são mais próximas, para o seu desenvolvimento isto é muito bom. A partir dos 3 anos, sim, as crianças devem frequentar todas o jardim de infância, a educação pública prevê, não é? Portanto, nós temos o jardim de infância a partir dos 3, em todas as escolas públicas, e é muito importante, até porque aquilo que se ganhou com uma criança em casa até essa idade, nessa idade, ela já começa a precisar do contacto e do convívio com os amigos. E esse tipo de contacto com crianças da mesma idade, nós nunca o conseguimos da mesma maneira. Pronto, e depois todas as atividades e todas as competências que são trabalhadas num contexto de pré-escola e de jardim de infância são fundamentais para o seu desenvolvimento. Este é um tema que vamos provavelmente abordar numa futura edição do Mais Saúde, aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira. Hoje chegamos ao fim desta entrevista. Ana, muito obrigado. Obrigada eu, até para a semana. Até para a semana com outro tema. A maternidade, com certeza, vamos abordar daqui a umas semanas. Já sabe que este programa está disponível sempre em 101.8 e radiopassos.pt às quartas e também domingos, ao domingo repetição ao meio-dia e depois mais tarde, um dia depois, em vídeo em radiopassos.pt. Foi bom estar consigo, fique bem, até para a semana.